mas nós sempre fazemos ao vivo. Ao vivo, quem sabe faz a hora, não é assim? É assim mesmo. E esse episódio tem o patrocínio da iCortes Carnes, o menor preço nos melhores cortes. Palmeira, Arapiraca, distribuindo para todo o estado de Alagoas. E como sempre, ao lado da minha amada esposa, Olha eu Renata. aqui. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. E o tema de hoje, amor? A gente vai falar sobre tratando a obesidade. E Muito. estamos aqui hoje com duas convidadas especiais. Quem são elas, amor? Ela, a nutricionista, a doutora Caterine Frazão. Bem-vinda, Caterine. Muito obrigada. Será um prazer dividir esse espaço aí com Boa. vocês. E não vai faltar assunto. Espera só. Viu? E a gente está aqui também com a psicóloga Célia Moraes. Ela que é especialista em obesidade e transtornos alimentar. Não é isso, Célia? Isso. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Uma honra para nós também. Esse é um encontro que a gente já tinha iniciado e faltava marcar o dia e chegou o dia. Né? E esse tema, Caterine e Célia, é para nós muito interessante porque a nossa audiência, com certeza, muitas pessoas vão tirar suas dúvidas, vão ter um esclarecimento melhor. E é um tema que tem a ver com todo ser humano, em algum momento, né? Alguém da família, a própria pessoa, enfim. E eu passo aqui para a primeira pergunta com a Natinha. E vamos começar falando sobre o tema, né? Que a gente vai falar sobre tratando a obesidade e como entender que uma pessoa está obesa. Bom, vamos lá. Vou começar. O bom é que elas são unidas, viu, gente? Eu tive a oportunidade, e aí Eu eu faço olhei para as duas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o estabelecimento, a clínica que elas trabalham, que é a Baros, e foi excelente. Fui muito bem tratado. Fui tratado. A Caterine me deu uma aula, uma verdadeira aula, no caso da nutrição, e da psicologia foi a Célia. Então foi ótimo. E, aliás, Natinha, deixa eu registrar. Célia já esteve aqui falando sobre saúde mental e, pelo visto, ela gostou, viu? Foi? Sim, gostei não, adorei. Quero voltar mais Olha a vezes. segunda Ô, vez. Célia, e o entrevistador, ele tem saúde mental ou não? Mais ou menos, né? Na hora que ela veio, eu estava até, porque eu tinha acabado de almoçar, eu estava até mais ou menos bem. Então, vamos lá. Caterine, como é que a gente pode se identificar que está obeso? Bom, eu acho importante, primeiramente, né, colocar que a obesidade ela é uma doença. Ela é uma doença crônica, progressiva, né, mas que tem tratamento. Tá? Boa, notícia boa. Não, tem sim. Na verdade, existe uma classificação mundial em torno do índice de massa corporal. O que é o índice de massa corporal? Nada mais é do que o peso dividido pelo quadrado da altura. Então, a classificação é, se o seu índice de massa corporal está entre 30 e 34, você tem obesidade grau 1. Tá? Se ele passa de 35 a 39, obesidade grau 2, e acima, 40 acima, obesidade grau 3, que é uma obesidade mais grave. Tá? Certo. Então assim, é não tem uma difícil. relação específica com o peso, não. Digamos, eu Só- estou Sim. chegando aos 100 quilos. Aí eu já... Eita, Não, tô porque isso ficando depende obesa. também da distribuição corpórea e da altura, né? Você pode ver, assim, de repente, a pessoa está chegando a 100 quilos e ela tem 1,55 m, aí, realmente, uma gordura muito central, ela vai ter um índice de massa corporal maior. Mas se ela é uma pessoa de 1,80 m, 1,90 m, está chegando a 100 quilos, você não pode, muitas vezes não é classificado como obeso. Certo. Então, isso vai muito da distribuição corpórea. E o que a gente vê muito, e é uma coisa que a gente se preocupa muito, é com a obesidade central, aquela obesidade que fica ao redor, na barriga, né? Uma circunferência da cintura muito, que é o que leva às doenças associadas à obesidade, que são as comorbidades. Caterina, eu vou estar tão interessado que você fale melhor sobre essa protuberância abdominal, né? Por quê, amor? Não sei, porque inclusive eu sofro de bullying. Eu não sabia que, até uma época atrás, não sabia que era bullying. Depois descobri. Eu sofro de bullying porque eu tenho uma pequena protuberância abdominal que eu tento cuidar. Mas hoje a gente vai estar aqui ao vivo. Mas tem tratamento, tem jeito. Tem jeito? Tem, Ai, meu Deus claro, do céu. com certeza. Atenção você que está agora ao vivo aqui assistindo o TheCast, vai ter aqui novidades. Viu? Que tem uma pequena protuberância abdominal, uma saliência na barriga, você vai ver que tem jeito, não é isso? Tem jeito. Tem, E com vamos certeza. ser bem cuidados, tanto na educação alimentar como na saúde mental aqui. Vamos fazer o equilíbrio, não é isso? Ô, Célia, a obesidade ela é provocada por uma compulsão alimentar.
Na verdade, né? a obesidade ela é provocada por vários fatores, né? É uma Certo. doença que é multifatorial, né? Então, não tem um único fator que provoca, que causa a obesidade. São vários fatores, né? Inclusive, você está falando da compulsão, a compulsão é uma má alimentação, é uma relação ruim com a alimentação. Então, assim, é um dos fatores, pode ser um dos fatores. Mas aí vem a genética, vem o fator psicológico, o fator ambiental, o fator biológico, são vários fatores, não existe uma única causa da obesidade. Então quer dizer que eu posso ser, não quer dizer que eu sou obesa só porque eu como muito. Não, de forma alguma. Não, Isso é, sabe, você aquele a galera senso da comum. fábrica, Isso, né? É gordo, está obeso porque come muito e não faz atividade física. Isso é o maior erro, a maior coisa que tem. Não, sabe? É a ignorância no sentido de desconhecimento Sim, da causa, Isso, né? ninguém é obeso porque quer, Claro. né? Não é assim. E nem é só porque come. Muitas vezes Porque a é gente assim. já associa, né? Não, Sim, porque sim. você coma metade do que você come que você emagrece, né? Ou então, não, diminua que você emagrece. Não, nem sempre. Tem muitos fatores metabólicos também que interferem na obesidade e que isso tem que ser muito bem avaliado e tratado. Não é só restringir a quantidade, nem restringir o alimento. Mas, sim, a gente entender o motivo daquela obesidade. E isso é muito individualizado, demais. Tem que ser bem avaliado. eu vou fazer algumas perguntas aqui, Caterine e Célia, que realmente é de quem não tem o Sim, conhecimento. claro, que Então, é a assim, grande maioria. eu geralmente faço esse papel aqui até representando uma boa parte dos nossos ouvintes que também não conhece. Óbvio que também muita gente que é médico, muita gente que aqui conhece também está assistindo. Mas aí eu represento, às vezes, aqueles que não conhecem, até porque também eu não conheço mesmo. Minha pergunta é, uma criança, quando nasce, ela pode ter uma situação em que ela já nasce com a característica, com a obesidade, ou isso é impossível porque nasceu? Não, existe uma estatística, né? Filhos de pais obesos, ele tem 80% de chance de ser obeso. Caramba. Se a criança tem um progenitor obeso, você tem 50%. E se não tiver nenhum dos dois progenitores obesos, você tem 20%. Porque tem o fator ambiental, tem todo Entendi. né? Então, muitas vezes a genética, a gente muitas vezes nasce e a genética a gente não muda, né, gente? A gente nasce e morre com ela. Mas tem a epigenética, os fatores que vêm de fora que interferem nessa genética para silenciar alguns genes que podem levar à obesidade. Então, isso tudo, existem estratégias de tratamento que a gente pode fazer que estimula esses fatores externos, tá? E aquele gene que a criança nasceu, que é bem exacerbado aí para ser um adulto obeso, a gente consegue silenciar com hábitos mais compatíveis, hábitos mais saudáveis, né? E de infância. A gente não pode, hoje realmente, a obesidade infantil ela cresce assustadoramente, Incrível, né? infelizmente. É uma coisa assim, nossa, mas eu acho que cabe, tá, aos pais, à escola, proporcionar, né, uma alimentação mais correta, a prática de atividade física, sem tantos produtos industrializados que usam muito hoje para as crianças, né, ofertam muito. O fator família, né, Célia? O fator família, aquela coisa dentro de casa, como é o comportamento da família, tanto comportamento alimentar quanto o psicológico. Hoje as crianças têm muitas informações aí, né? E a comodidade, né? Você já cresce no ar-condicionado. Catarina, você falou dos hábitos, né? Então, assim, realmente isso conta bastante. A gente tem um filho que ele é bem magrinho e ele gosta muito de doce, né? E é comum eu escutar, não, deixa ele comer, ele pode, ele é magrinho, ele é criança. Eu acho que isso, eu me questiono. E eu acho que isso não é bom para ele, né? O que é que você diria sobre isso? Não, na verdade, tudo é questão de equilíbrio, né? Mesmo por ele ser magrinho, não é por ele ser magrinho que você vai começar, não, todo dia você dá sorvete, bolo, biscoito, doce, bala, né? Isso ele está formando as células. A criança você vai formando ao longo do tempo. Então, muitos hábitos a gente forma até os 7 anos de idade, depois a gente vai adequando. E aí pode ter problemas futuros, sim,
não só contra a obesidade, mas outras doenças associadas, alteração intestinal, que hoje a gente vê realmente muita alteração intestinal também, a respeito da ingesta muito exacerbada em doces. E, de repente, por mais que, de repente, ele não seja uma criança obesa, mas você está desenvolvendo o número de células adiposas Caramba. daquela criança. Porque a gente nasce com o número de células adiposas, tá? Mas a gente vai formando o tamanho dela ao longo do tempo. Então, muitas vezes, você está aumentando o número, aí, com o passar do tempo, aumenta o tamanho, e a gente não perde a célula adiposa ao longo do tempo. Você está entendendo? O emagrecimento, ele diminui o tamanho da célula, mas você não perde a célula adiposa. O que eu vou perguntar agora, você vai dizer, marca uma consulta lá na clínica. Se eu fosse ela, mandava. As portas estão abertas. O boleto da Baros. Porque é difícil, né? Eu acho difícil para mim. Meu filho está hoje com 12 anos e ele tem necessidade de comer chocolate todos os dias. Todos os dias tem que comer alguma coisa doce. Eu já deixei de comprar leite condensado, porque quando eu compro, ele não tem o dia. Porque às vezes eu digo, deixa para o final de semana, a gente tem muito isso, sim, né? Isso. sim. E em plena segunda-feira, ele querendo comer. Ontem mesmo eu comprei um bolinho e ele quis abrir o leite moça para botar no bolo. cima. Aí o pai, não, deixa. Eu uso aquela filosofia Agora, de que como assim, é que a gente tira aproveita esse que é hábito, novo e tá entendendo? magro. Como é que a gente tira esse hábito? Aí você vai Pronto. dizer, leve na clínica. Leve na clínica. Mas eu vou Tem fazer. estratégia. Tem estratégia. Tem. Pronto, eu vou fazer uma pergunta que eu quero ver de onde vem a resposta primeiro. É um desafio, a pergunta é desafiadora. Eu estou aqui com uma psicóloga que tem uma especialização nessa área e também com a nutricionista que tem todo um preparo também para a área. A minha pergunta é, eu penso que há um peso para que uma pessoa esteja ou fique obesa, tanto na questão do hábito em si, do equilíbrio da mente, que tem um viés totalmente que pode ter uma ligação com a ansiedade, com uma série de... E tem um viés fisiológico, Sim. que é da questão, muitas vezes, genética. A pergunta é, numa situação de obesidade, quem é que pesa mais? É a questão da mente, a propensão em ficar obeso pode ser mais voltado pelo desequilíbrio ou desajuste na mente ou um desequilíbrio no fisiológico? Qual que pesa mais? Olha, várias linhas de pesquisa, sabe, já fizeram isso, já falaram sobre isso. Não existe, não sabe quem vem primeiro, sabe a história do ovo ou a galinha? Sim. Sabe, não sabe quem é, se quem influencia mais sobre o quê? Se o físico sobre a mente ou a mente sobre o físico. Tá. Sabe, não tem essa de, poxa, ela tá obesa porque tem, por exemplo, vamos usar aqui os transtornos mentais. Ela tem transtorno mental e isso passou a comer muito e aí se transformou e ficou com obesidade. Ou então ela tinha obesidade, por isso foi ficando mal e aí ficou depressiva. Sabe, não tem uma ligação, Entendi. uma coisa levou a outra. Quem levou o quê? Não se chegou a nenhuma conclusão quanto a isso. Bom, é bom saber porque, às vezes... Só se sabe que as pessoas com obesidade têm uma propensão maior a ter as doenças mentais, os transtornos mentais, levar a um número maior de ansiedade, depressão, essa coisa toda. Tratar uma pessoa com obesidade é mais desafiador a pessoa mais jovem ou a pessoa com mais idade? Olha A mais só. jovem, eu acho que não se engaja tanto, sabe? Apesar de sofrer muito, mas eu acho que... agora você me... Eu adoro Pegou, isso, a pergunta. pegou. Mas tem sentido, eu acho que talvez o jovem está mais empolgado com a vida e para dar os freios, porque é estabelecer limites, é isso, Caterina? Mas o que é que acontece muito, né? Jovem é aquela coisa, tem aquele do rompante, Do aquela impulso, coisa, né? Do impulso. E assim, às vezes, o que é que acontece muito? Eu quero algo radical Para ontem. para ontem, rápido. eu quero perder peso, enfim. E não é assim que funciona, é toda uma construção. E a gente fazer ele entender que é todo esse processo que precisa passar por várias etapas, né? Quando você não se tem uma maturidade suficiente, passa a ser até mais difícil, né? Quando a gente tem uma pessoa mais madura, que procura ajuda,
ela tem uma consciência um Sim. pouco mais formada, você sim. está entendendo? Então, É. tratar o jovem não é fácil, de jeito nenhum. Imagina a criança, hein? E, assim, uma coisa exatamente. muito importante é a obesidade não tem cura. Opa! Não tem cura. Essa frase, ou esse pensamento, ele é bem assim, relevante. É né? uma Quer dizer realidade. que a obesidade. É uma doença. Ô, que Célia, não e tem- quais seriam os principais tratamentos para a obesidade? Então, primeiro o tratamento clínico, né? A tentativa do tratamento clínico, né? Que seria a dieta, e aí depois disso, hoje é muito com a medicação, a atividade física e tal. E aí até chegar na cirurgia, a cirurgia. Medicação seria uma das saídas. Medicação. A gente escuta falar, né, que quando se toma medicação para fazer regime, depois quando para de tomar, você engorda Por o quê? dobro, né? A Porque gente é não uma escuta doença isso. crônica. Isso é Sim, mito? é uma doença Isso é crônica verdade? igual a hipertensão. A hipertensão você tem que tomar remédio sempre, né? Constante, para o resto da vida. Na hora que você parar de tomar, a pressão vai lá para cima. A obesidade é a mesma coisa. Porque, na verdade, Você tem que tomar o remédio Para o resto da pro vida. resto da vida. é porque às vezes as pessoas depositam todas as Entendi. fichas na medicação e não querem mudar hábitos, tá? E aí o tratamento duradouro em qualquer tipo de tratamento que opte, né, para aquela obesidade, tanto clínico associado a dietoterápico, tem que ter uma mudança de estilo de vida. Se adaptar ao que é a prática de atividade física, a prática de atividade física. Todos os profissionais. Não tem. É o física é conjunto. essencial, né? Eu falo muito que é o casamento perfeito, né? Antigamente a gente falava muito do binômio, dieta, atividade física. Hoje tem o trinômio, que tem o sono também, que é muito importante. Opa. E, por vezes, realmente a medicação é utilizada, mas a gente não pode colocar, não, eu vou tomar um remédio aqui e Está tudo certo. está tudo certo e eu vou comer o que eu quero na hora que... Não vai funcionar, de jeito nenhum. Tá? Porque, assim, para conseguir manter uma perda de peso, às vezes eu recebo muito essa pergunta, poxa, a obesidade, o tratamento, né, eu consigo um tratamento para o resto da vida, me manter magro o resto da vida? Depende. Se você mudar o estilo de vida, né, você é uma eterna vigília, porque é isso como eu falei no início. A célula adiposa, ela está lá, murchinha, mas ela pode aumentar porque ela é um órgão endócrino, né? O tecido adiposo ele é um órgão endócrino. E aí a gente tem que ter um estilo de vida compatível, né? Sempre manter uma rotina equilibrada para que as exceções possam haver. Ninguém pode pegar uma exceção e fazer uma rotina, né? Não é à toa, Natinha, que o Instagram delas duas é bem preparado. Tem a Caterine, tem ela fazendo exercício, tem a sim, a fazemos. Célia dando exemplo, não é isso? Tem que ser. Tem que Dando ser. exemplo. Hoje tem essa condição, né? Sim. Aí vai claro. procurar. Vai procurar Nutri que não faz, né? Vai dizer assim, faço Como o que assim? eu faço, mas não Sim. faço o que eu digo, né? Não pode, né? Não É combina, verdade. né? Uma nutri Não. obesa. Assim, é isso que eu digo. Às vezes, por exemplo, eu conheço algumas, não é nem por alguns distúrbios, tá? Sim. Fisiológicos, e que realmente é um sufoco aí para manter a perda de peso. Muitas vezes alterações Que isso não inibe o conhecimento, hormonais, a capacidade né? técnica não inibe. A questão toda é que realmente se imagina, né? Quem vai procurar se imagina que a pessoa tenha a Alteração É. hormonal. Eu tenho problema de tireoide. Então, eu costumo ouvir, né? Aí, qual é a sua? Eu faço, eu tenho a hipotireoidismo. Ah, ainda bem que você tem a hipotireoidismo. Se tivesse a hiper, você seria obesa. Não, nem Isso sempre. é verdade ou isso é... Não, nem sempre. Tem Mito é verdade. Na verdade, tem que procurar o endocrinologista para ver a causa desse hiper, o que é que está acontecendo. Então, é difícil falar, não, todo mundo que tem hiper é obeso. Nem sempre. Tem que ver a causa, né, e tratar. Então, o especialista realmente é o endocrinologista. Por isso que é muito importante, quando a gente fala em tratar a obesidade, uma equipe multidisciplinar. Ninguém trata só, né? Eu estou obeso, por exemplo, alguém. Eu estou obeso, geralmente eu procuro a Nutri, o nutricionista ou a nutricionista. Aí, mas tem casos de que a pessoa prefere procurar a psicóloga. Muito raro, viu? Muito raro, raro. O paciente sempre acha. O psicólogo acho que é o último É o último. profissional a ser procurado. Entendi.
Nesse jogo, o psicólogo, a psicóloga, como é o seu caso, é mais pela o nível do tratamento. Sim, Né? sim, Chega faz num parte nível do tratamento. que é onde a gente daqui a pouco vai entrar, que é um nível do tratamento, no caso da bariátrica, Cirúrgico, que aí né? que é o cirúrgico, Sim, que aí sim. envolve mais, porque aí tem mais todo um cuidado, né? Isso mesmo. Mas ainda antes da gente chegar, né, nesse nível do tratamento, a pergunta que a Natinha fez, os principais tratamentos que você estava colocando aqui Isso, tem o na clínico. escala, cara. Não, ninguém começa por uma cirurgia, né? Sim. Eu tô obesa e aí eu vou fazer a cirurgia sem nenhuma tentativa antes, sem nenhum tratamento proposto, né? Não é isso. Existe uma escada, existe todos os degraus que a gente tem que subir para o tratamento da obesidade. Então, a gente começa com o tratamento dietoterápico, muitas vezes único ou associado ao clínico, né? Trabalhando em conjunto sempre com endocrinologista, nutricionista, todo um plano alimentar adequado, atividade física. E aí a gente observa se realmente esse tratamento clínico ele não tiver êxito, aí a gente tem a opção da cirurgia Vai subindo a bariátrica escala. também, vai subindo a escada, tá? Tem opções, cada um, é por isso que eu digo que é muito individualizado. A gente tem que analisar realmente cada paciente para indicar o melhor tratamento. Mas, normalmente, se começa com o tratamento dietoterápico, clínico, dietoterápico e atividade física, né? Que aí a gente tem que induzir. Dietoterápico seria a nutrição. Dietoterapia. E a psicóloga? Seria isso? Não, tratamento psicológico é com a psicóloga. E dietoterápica é dietoterapia. É a dieta proposta, o plano alimentar para aquele paciente. É a terapia de dieta. Entendeu? Boa, é aquele que você faz sem outro nome. Exato. Então, assim. A gente tem que incluir essa terapia para o final de semana, porque no final de semana a gente... Não, mas, gente, sempre é equilíbrio, né? Eu gosto muito e falo muito de equilíbrio. Eu acho que equilíbrio é tudo nessa vida. Não é porque é sexta que você pode comer tudo, né? Não, você imagine. Ou não, não pode comer nada. Você imagine, não, claro, você tem uma dieta bem equilibrada. Chegou sexta e sábado. Aí pronto, vou comer de tudo que vê de manhã, acorda com um café da manhã reforçado, no almoço, no jantar, e aí vai. Você Não coloca. precisa sair do regime Você todas coloca as refeições, né, Não, Catarina? na verdade, não é nem o sair, é você saber organizar o que você come, né? Posicionamento de prato, as porções, como é que você vai colocar. Então, isso é muito importante para que você sempre mantenha o foco e não deixe de comer o que quer, nem algo diferente. Você está entendendo? Então, é todo um processo de educação mesmo, da gente ensinar a comer, ensinar como fazer, colocar o quê? O hábito, né? Eu digo muito que o HD muitas vezes não está atualizado e a gente vai atualizando o porcionamento, como se manter diante de uma mesa com vários tipos de alimentos diversos. Comer é prazeroso, minha gente, é bom demais. É bom demais. É uma das E melhores aí, coisas, né? E aí a gente vai dizer, não come, nunca mais. Não existe isso. Tomar um vinhozinho, Nossa, comer. Claro, então faz parte da claro. vida real, pelo amor de Deus. Claro, com certeza a gente não pode. Célia, tem razão. Claro. Hoje em dia, às vezes, as pessoas têm aquela coisa, não, eu vou comer, parece que é o maior pecado do mundo, né? sim. Se eu comer, eu não vou, meu Deus, vou engordar tantos quilos se eu comer isso. Então, o ato de se alimentar, ele é muito voltado também à socialização. E a gente tem que pensar nisso também, gente. Não é verdade? Então, isso Eu acho que o grande desafio é esse equilíbrio, né? Agora, no geral, eu faço outra pergunta assim, meia... No geral, não fica difícil para a grande massa assim, seguir, ser disciplinado e você... Pelo menos essa questão que você falou de um porcionado, né? Os quantitativos, a quantidade certa, esse jogo todo... Não precisava de um maior incentivo, assim, de uma educação, de um investimento mais amplo para que as pessoas tivessem acesso, porque tem gente que tem acesso a uma profissional do nível de vocês e quem não tem. Teria tipo um ensinamento padrão, já se pensou nisso aí, convencionou esse assunto? Não, né? Isso era o ideal, né? Era Nas o ideal. escolas, campanhas públicas, né? Isso era o ideal, né? Mas o real, que a gente, a realidade, nossa realidade é outra. Mas isso era o ideal. Não é, porque
é desafiante. Ah, sim, e a obesidade vem crescendo, né? Sim. Hoje a estatística é grande. Mais de Cada dia- 54% da população brasileira tem sobrepeso ou obesidade, Quanto? gente. 54? É. Por aí. É, A última é estatística, muita não gente, sei. né? É nessa faixa, 53 e pouco, 54, sobrepeso ou obesidade. Então, poxa, né? É assustador. É assustador. E olha que a gente tem, cada dia a gente tem mais acesso à dieta, a tratamento, a sei que, e é verdade. cada dia a obesidade aumenta. Eu antes de entrar na fase do tratamento com a bariátrica, eu queria voltar um pouquinho à pergunta que já até fizemos, com relação a quando se considerar uma pessoa obesa. Você deu uma explicação legal, que é a questão da divisão da massa corpórea. Mas, Catarine, existe como visualmente você identificar se uma pessoa... Porque para a gente que é ignorante, assim, ver uma pessoa mais forte, tudo fulano é obeso, a gente vai e classifica. Às vezes vê uma pessoa mais magra, que está mais com a gordura na barriga, que é, inclusive, dito que é uma gordura perigosa, né? Tem como, só Quando sabe... vê o braço mais fino. cheinho, né? Sim. Aí Já acha que é... a pessoa Eu estou falando é- isso, tô também confuso, mas por que é que eu falo isso? Para que a nossa audiência entendesse. Porque só saber se é obeso quando vai ao médico, que ele faz a conta, né? Que aí vai pesar, vai ver a altura e tal. Mas visualmente, existe como identificar? Existe a gente observa muita gordura central, né? Então, primeira coisa, tem que entender o que é o peso. Isso é fundamental. O peso é a junção de compartimentos, tá certo? A gente tem gordura, tem músculo, tem água, tem osso, não é verdade? Então, às vezes, o que é que acontece? Eu estou com 100 quilos, como você falou, um exemplo. Tá, mas 100 quilos, qual o seu percentual de gordura? Onde é que está concentrado? Será que esses 100 quilos você tem uma quantidade de massa muscular muito pesada? boa. Então, ser magro ou ser gordo depende da massa magra e da massa gorda, gente. Então, não você é um pode ser peso um magro e ser total. obeso. É verdade. Sim, pode. É. Olha só. Você pode, um magro, mas por se- exemplo, com déficit de massa, e uma gordura central, que é uma gordura extremamente fino que tu falou, né? perigosa, né? Que é o braço. O braço fino. Tu falou. Olha, Quando pra você fala, quê? não, você que olha pro meu braço que achou fino. Você quis dizer que é isso? Pra quê aqui? Você quer me colocar em saia justa na frente das doutoras? Não, né? Não é possível um negócio desse. É brincadeira. Porque realmente a gente só quer imaginar que é obeso quando você vai para pessoa bem gordo. E você bem colocou aí. Então, existe uma composição que designa isso. Isso, né? com certeza. A gente tem que observar como um todo. Por exemplo, às vezes, as pessoas se limitam muito no valor da balança, né? Subir, tá. Poxa, você pode ter 70 quilos e ter um percentual de gordura muito alto, tá? E depois a gente fazer Tenho um não, tratamento. 70, Catarina. Não, você é uma... Você olhou pra mim assim. Desculpa, Eu não queria falar, não, mas eu achei que ela disse mesmo. Cadê? você Só porque eu fica- tava arrasada comendo- agora. Só porque E eu ela tava comendo disse- aquele folhadinho. Não, ali. Não, e ela disse assim, eu vou Vamos entrar em eu vou de detalhes. preto hoje para parecer que sou magra. Diga aí. É verdade que roupa preta emagrece? Ó, Só se você tiver que buscar ela lá na China andando, aí ela vai emagrecer. Alguém Vai respondeu, a pé. sei não, mulher, eu nunca comi. Se você for andando buscar ela na China, ela vai emagrecer. e muita- Não, mas a Catarina Mas olhou pra você achando mesmo. Acho que Não, não achei, não. Não, olha, Foi, amor, não ela vai me falou botar bem em assim, saia ó. justa, não, Você né? depois- Ela até Pelo apontou amor assim. de Deus, não. Eu aconselho depois você marcar uma consulta com Célia. Porque ela vai ficar sem dormir, viu? Meu Deus do do céu, céu. Tá não vou complexada. dormir. Foi Catarina. triste essa. Foi. Essa, Tá vendo? essa. Mas foi sem querer, eu arrasou, me percebi. arrasou. Dá pra perdoar, dá pra perdoar. Não, mas É. veja só, às vezes o que é que acontece? Brincadeira, brincadeira. Não, Lógico, tudo ela bem. sabe, tudo é Quando registrado, né? você. Porque, poxa, eu só perdi 1 quilo. Vamos dizer, estou em tratamento, só perdi 1 quilo. De repente, você perdeu 1 quilo, mas você aumentou, por exemplo, 1,5 de massa muscular e perdeu 4 de Verdade. gordura. Então, você emagreceu. Sim. E aí emagreceu bem. Às vezes mantém o peso, só que com troca de compartimentos. Pronto, aconteceu comigo. Então, isso é muito importante a gente observar, tá, a composição corporal. Por isso que hoje nenhum tratamento a gente consegue fazer sem avaliação de composição corporal, gente. Interessante, isso aconteceu, Catarina, exatamente comigo. Eu fiz
Tratamento que eu tenho meio que altos e baixos. Eu vou, obedeço, depois fico desobediente, depois obedeço. Mas, no geral, eu obedeço No mais geral, do que... ele não obedece. Isso, amor. A gente combinou para tu não dizer isso aqui, pelo amor de Deus. Continue. Então, mas eu obedeço mais. Aí eu fiz isso, e interessante que eu obedeci pra caramba. Quando cheguei, estava no mesmo peso. Eu quis ficar chateado, né? Eu disse, mas doutora, como é isso? Explicou. Ele disse, só aqui, ó. Tua realidade é essa aqui, ó. E realmente. E a aparência física também melhorou, embora mantivesse o mesmo peso. Sim, Entendeu? a aparência Isso é interessante. física, né, o rendimento, você a disposição. Melhora muito quando a gente faz inversão de perda de massa gorda, ganhando a massa magra, entendeu? Eu queria entrar um pouquinho com a doutora Célia, com a Célia Moraes, com a gente aqui, sobre a questão que hoje é muito forte ainda. Quando uma pessoa está com um peso a mais e que fica muito triste, que de repente entra em depressão, Autoestima, né? autoestima, o que é que você pode fazer? O que é que uma profissional na área da psicologia pode fazer para essas pessoas que de repente entram num estado de deprimente, de tristeza e até se escondem, não quer aparecer, não quer tirar fotos e tal? O que é que você diria para essas situações? Essa situação não chega a essa situação da noite para o dia, né? Não é uma coisa que assim, você vai dormir e acorda assim. Tem que ver o que está causando isso, por que aquela pessoa está se sentindo dessa forma, né? Ah, tá, é pelo peso, tá. Mas então, assim, precisa avaliar essa pessoa, sabe, o Jaelson, e levar essa pessoa, primeiro, essa pessoa está se sentindo autoestima baixa, está triste, está não sei o quê. É sempre o motivo, é pelo peso. A gente está falando aqui do peso, né? Sim. Então, a gente precisa avaliar, trazer essa pessoa, tá? Entender por que ela está se sentindo dessa forma. Tá? E buscar as causas. Porque, Jaelson, o peso, na verdade, a nossa imagem, o nosso peso, como é que eu falo para você? Agora fugiu o que era que eu ia dizer. Não, tranquilo. Não, mas assim, a nossa imagem, a nossa autoestima, é isso que eu quero falar, da autoestima. Sim. A autoestima é tudo para a gente. É tudo. Você é uma pessoa só, tá, gente? Por exemplo, a gente é uma pessoa só, mas a gente desempenha vários papéis ao mesmo tempo, tá? Papel de mãe, de filha, de profissional, de amiga, sabe? Mas se você não está bem com você mesmo, você não desempenha nenhum desses papéis bem. Né? Então, assim, é você com você mesma, mas você não tem como ser uma boa mãe, nada, porque você não está bem. Então, precisa avaliar o que está acontecendo, o que está te deixando mal. Eu gostei de lhe ouvir nesse sentido, porque penso que, mais do que a saúde, no sentido de ficar magro da aparência, mais do que a aparência, a pessoa está bem consigo mesma. E você observa que tem pessoas que está, às vezes, um pouco a mais do que o peso, mas que é uma pessoa feliz, é uma pessoa que tem um astral. Eu estou falando no sentido de energia, estou falando de bem consigo mesmo. É óbvio que a saúde ela tem uma importância fenomenal, porque você pode estar aparentemente bem, mas você está caminhando para a cova. Isso é perigoso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a importância das pessoas tratarem da mente, dessa questão psicológica, para viver a vida. Porque tem gente que pode, é como você falou, de repente a pessoa não está obeso, mas aparenta estar, né? Pela aparência em si. E se a pessoa tira o brilho da vida, deixa de compartilhar momentos, não quer aparecer, eu tenho uma preocupação muito grande com isso. É óbvio que o que a pessoa puder fazer de tratamento, seja em que escala for, é bom que faça, mas a mente conta muito. E as pessoas, às vezes, voltando para a bariátrica, as pessoas, às vezes, têm dificuldade, sabe, de falar que vai fazer a bariátrica pela estética. E, assim, levando a estética pela futilidade, pela vaidade. Né? E eu falo sempre para elas, olha só, a estética também é saúde. Entendeu? Porque a estética, você fazendo e ficando, isso vai te trazer bem-estar. Isso é saúde emocional, é saúde mental. Sim. Né? Porque, sim, as pessoas acham que saúde é só mental. Meus exames estão ótimos, as taxas estão maravilhosas, tá, mas como é que você está emocionalmente? Porque isso também é saúde. E é disso que a gente está falando, da autoestima. Tem paciente que não sai de casa, evita, está se escondendo, não vai na escola do filho, tá, não sei o quê, não sai. Então, não tem saúde emocional essa pessoa. A física está perfeita, mas emocional e social...
não existe saúde. É esse apelo que eu faço, até para quem nos segue, nos acompanha, para se atentar muito para essa questão da saúde psicológica, Sim. emocional, porque Sim. isso trava, às vezes, as vidas. E, assim, é lógico, a beleza conta, você está bem, aparente é legal e tudo, mas se você não consegue isso na sua totalidade e está com a saúde, cuidando das taxas e tudo mais, viver a vida. Sim, Isso. sim, Viver sim. a vida, você não pode se prender. Sim. Eu falo isso porque eu lembro de nomes de pessoas que eu conheço que se recua mesmo apenas porque não tem, às vezes, não consegue. Porque perder peso ou ficar, pelo menos nesse padrão de beleza que a sociedade moderna exige, não é Impõe. fácil, não. É uma Sim, imposição. sim, sim. E assim, tipo assim, se não for desse jeito, não serve. Se não for assim, não é bonita. O modelo é esse aqui. Isso é muito carrasco. Sim. Isso É é muito demais. horrível. Sim, sim. É assim, né? Se não for o homem, se não for. Que é isso, a mulher mesmo, vocês são mulheres, né? Sim. É mais cobrado Sim, até. sim. Isso não pode. Eu acho que a pessoa tem, óbvio, tem que se cuidar, tem que ir para Nutri, tem que estar. Claro, Mas mais do que claro. tudo, a mente. Vamos subir a régua no sentido Deixa eu desse. só perguntar, fazer uma curiosidade. Quem busca mais por tratamentos por obesidade, homens ou mulheres? Mulheres disparado. Mulheres. né? Sem Mas dúvida. os homens estão começando também, né? Sim, sim, mas as mulheres é É sempre... porque, mais, assim, se você for ver, né, na fisiologia masculina e feminina, teoricamente, né, claro, proporcionalmente, a Sim. mulher tem mais tecido adiposo do que o homem. O homem tem maior, o número de massa, a quantidade de massa magra do homem é maior do que a mulher, tá? Tem a testosterona, tem os hormônios, enfim, né? Então, assim, a mulher, a estatística realmente da mulher é bem maior pela própria biologia mesmo. Fisiologia, biologia do sexo masculino e do sexo Sexo feminino. feminino Mas também. Sem ultimamente, Tá? os contar, homens estão- sem contar que a mulher também é mais cobrada. É, Né, nesse a sentido. sociedade né? se cobra Sim, mais. de ter um corpo bonito, ter um corpo magro, de Isso. ser... E aí ela também... As mulheres, quando estão chegando, né, aos 40, 50 anos, é mais difícil de perder peso? Tem a perimenopausa, a menopausa que tem alterações hormonais, né, que dificulta mais a perda de peso, porque ela tem automaticamente uma perda de massa muscular proveniente do envelhecimento, da menopausa, do ciclo de vida como um todo. Claro que não vai ter a mesma quantidade de massa muscular que quando tinha 15 anos de idade ou 20 anos de idade. Todos nós envelhecemos. Todos nós, né? Até a Rainha Elizabeth. Pois é. Pois é. Então, assim, a gente tem as fases. O ciclo da mulher, né, ela tem as fases. E a fase do perimenopausa, menopausa, tem uma diminuição da massa muscular automaticamente, né? E aí você, quando diminui a massa magra, que é o tecido ativo, a gordura, que é o passivo, tende a aumentar um pouco. Por isso que é uma fase que é extremamente importante fazer exercício de força. Muito grande. Você está entendendo? Porque É porque é uma fase os muito... olhares falam, né? Falam, e Pois como é. falam. Não é isso, Célia? Os tem que olhares. fazer. Fazer Nossa. exercício, buscar uma nutri e uma psicóloga. Sim, não é? é o combo completo, no Você vai- tratamento completo. Você vai para bares que vem um boleto só. A Baros está de portas abertas. De portas Pode abertas, ir, né? claro, com Ai, meu certeza, Deus. com certeza. Precisando, Né? né? Não, vamos lá, vamos lá. Olha, Né? mas eu acho que a pergunta que a Natinha fez é pertinente mesmo com relação a homens e mulheres, e aí eu acrescento que penso que os homens também estão se preocupando mais, Sim, cada vez sim, mais, né? claro. É bem Sim. mais mulheres, Sim. mas principalmente aqueles homens que são pressionados pelas esposas. É. Entendeu? Assim, a gente, inclusive, faça até um apelo. Você que sofre bullying como eu, entendeu? Por favor, procure uma saída. Me ajude. Pressão, é uma pressão, rapaz, para Tanta alimentação. pressão que até os cabelos dele eu já arranquei. Foi. Vocês precisavam vir aqui um ano atrás. Eu tenho meus cabelos, era franja, pô. É grande. Eu tirei Aí porque. Tanta pressão dele que arranquei. Nossa. Mas é a pressão mesmo, assim, para se cuidar. Mas a gente brinca assim, mas tem um fundo de verdade, essa preocupação, e é muito justa, é uma preocupação que eu acho que serve para todos nós, né? Tanto para a mulher como para o homem, porque o que está em jogo não é só a questão do embelezamento, né? Da beleza. A beleza, é lógico que conta, traz uma... Né? Mas a saúde, para que você viva, não só viva 70, 80 de qualquer jeito, mas viva com
qualidade, né? Isso. Claro, vida, né? claro, Qualidade. claro. Claro, vida. mas todo o tratamento para a obesidade, ele visa realmente a saúde, a qualidade de vida, né? E, assim, seja o tratamento só clínico mesmo, ou só dietoterápico, a cirurgia bariátrica em si, ela visa realmente o resgate, né, da saúde em busca de uma longevidade, de uma qualidade Perfeito. de vida melhor ao longo do tempo também, né? Ter uma longevidade e viver doente também é complicado, É isso que eu penso. né? Então, os tratamentos são alguns, né? Tem esses iniciais, que você pode, de repente, com ele, dar cabo, ou seja, resolver. E vai subindo e chega um momento, dependendo, que é preciso fazer uma bariátrica, né? Isso. Quando é que chega, que chega nesse nível, assim, ó, eu fui, tratei e tal, aí agora o melhor caminho é uma bariátrica. A indicação, né? Qual? A indicação da bariátrica. Bom, várias tentativas, como a gente falou antes, né, que não tiveram êxito. Então, assim, a bariátrica existia uma indicação padrão. Cirurgia bariátrica é cirurgia para tratamento de obesidade, tá, gente? Então, normalmente a indicação é quando se tem uma obesidade grau 2, que é aquele índice de massa corporal de 35 a 39, com alguma comorbidade, ou seja, hipertensão, diabetes, alguma doença associada, tá? Que a obesidade vai trazer um benefício muito grande para ter um controle maior dessas doenças. Ou obesidade grau 3, que é o índice de massa corporal 40, sem comorbidade, né? Porque a gente diz muito 40 sem comorbidade, mas a obesidade por si só já é uma doença, né? Entendi. E aí precisa ser tratada. E muitas vezes a gente não consegue a perda de peso, de massa gorda suficiente, né? Com um tratamento clínico quando a gente tem um obeso grau 3 mais avançado. Por isso que existe a indicação da bariátrica, né? E não é aquela coisa, chegar, amanhã eu vou no consultório e vou fazer uma bariátrica. Não funciona desse jeito, não. Entendi. Tem todo um processo, um passo a passo para chegar até a cirurgia bariátrica, né? Existe um grau da obesidade que não se faz mais a bariátrica porque está muito acima do peso? Existe isso? Você fala do super obeso? Muito assim? Não. Sim, existe. Faz. Agora, Tá. sim, quando se tem um super obeso, Sim. um índice de massa corporal 60, alto. né? Sim. Altíssimo, muitas vezes precisa de um tratamento um pouco mais longo. Precisa perder um pouco de peso para diminuir o risco até durante o ato cirúrgico, tá? Para a gente conseguir ter um êxito com a cirurgia bariátrica. Porque, às vezes, a gente tem uns super obesos. A gente vê muito, Super né? obeso é aqueles que têm até dificuldade de Sim, caminhar. de locomoção. De locomoção, Isso, né? isso. Tem muitos programas na televisão, né? Sobre aqueles... Sim. Você já teve algum paciente assim, Caterine? O meu máximo foi 237 quilos, Certo. né? Caramba. 237 quilos, ainda andava? Sim, Ainda se andava. locomovia? E aí nós tivemos um caso de um paciente que a gente precisou que ele internasse para realmente perder peso, porque em casa ele não conseguiria, que ele estava com um problema pulmonar muito grande, tinha acima de 230, mais ou menos, se não me engano, e perdeu peso, passou praticamente quase 30 dias internado, perdendo peso. Diariamente a gente pesava e mudava todo o esquema dele, né, para ele ser submetido à cirurgia bariátrica. Então, ele fez a cirurgia bariátrica em uma técnica, depois de um ano, fez a segunda técnica Caramba. para poder conseguir chegar no peso ideal. Mas era um jovem, né, eu acho que 30 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? E, assim, ele chegou numa situação bem delicada. Bem delicada, E precisou de todo esse... Não é uma coisa comum, tá, gente? Eu estou citando né? só um Entendi, caso, entendi. mas a gente tem 237, 238, tem. Para um tratamento como esse, vocês é uma equipe que chama multidisciplinar. E a gente tem aqui uma nutricionista e uma psicóloga. Em que momento a psicóloga entra nesse processo desse tratamento? Na verdade, é isso que a Caterine está falando, né? É um processo mesmo, tá? Ele primeiro vai para o cirurgião, tá? O cirurgião pede uns exames. Primeiro que ele volta com esses exames, aí vem a segunda parte do processo, que é justamente as avaliações com os profissionais, tá? Com os especialistas. O nutricionista, psicólogo, endocrinologista e o cardiologista.
entendeu? Então, o psicólogo entra nessa segunda parte da avaliação. Ô, Célia, nesse trabalho da psicologia, alguém que ache, que discrimine a bariátrica, como é que você convence, né? Do medo, porque assim, imagino que até que a pessoa se convença que é alternativa, e dependendo do estilo da pessoa, a pessoa resiste a uma resistência, Sim, por conta do medo de achar que de repente pode dar errado e que dali para frente a vida dele não vai ser a mesma. Que técnica a psicóloga usa para convencer? Assim? Hoje eu atendi um paciente desse jeito. Uma irmã dele fez a cirurgia há 10 anos, teve um problema, ficou 28 dias, né? Nada a ver com a cirurgia, mas assim, fez a cirurgia e um mês depois teve um problema. E aí ele associa, mas será que não foi a cirurgia? E ele quer fazer a cirurgia agora. Né? Eu quero muito fazer a cirurgia, mas eu fico ainda hoje pensando isso, sabe? E aí... Hoje eu fiquei um tempão com ele falando sobre isso, desmistificando, porque realmente, primeiro, ele sabe que não teve nada a ver o problema da irmã dele. Já é um gatilho mental, né? Sim. Ele sabe, ele diz, eu sei que não teve nada a ver, a minha irmã disse que não tem nada a ver, mas foi um mês depois. Eu tenho o desejo de fazer a cirurgia, mas eu ainda fico pensando. De passar o que a irmã passou. Sim, de passar o que a irmã passou. E assim, a irmã dele está muito bem hoje, sabe? Perdeu o peso que queria. A irmã fala para ele que a vida dela é outra hoje e tal. E ele diz, eu quero isso que a minha irmã tem hoje, mas eu tenho medo de passar. E aí a gente combinou, né, que ficar um tempo, esse tipo de paciente é necessário que a gente fique um tempo maior. Tá? E ele concordou comigo, que eu preciso me preparar melhor. Não é um seguro, isso mesmo. É um paciente que exige um tratamento, um tempo maior com ele para que ele preparar ele melhor para a cirurgia, sabe? A gente não pode mandar ele de qualquer forma. O que é mais comum? São os pacientes procurarem para fazer a cirurgia ou eles serem recomendados a fazer a cirurgia? O que é mais comum? Acontecem as duas coisas. As duas coisas, mas assim, acontece mais eles procurarem. Certo. Do que eles serem indicados. Hoje, com a quantidade de informação que se tem, né, e aí se cogita, se levanta a possibilidade da cirurgia bariátrica, vão na internet. Hoje o acesso é muito grande, né? Muito grande. Sim. E aí, mas assim, não basta ter indicação, número. A pessoa tem que estar preparado para uma mudança que vai acontecer, uma mudança de estilo de vida mesmo. Porque a cirurgia bariátrica, ela também não isenta ninguém de um reganho de peso a longo prazo. Tá? Se você acha que fazer a cirurgia bariátrica e manter hábitos que você mantinha antes, né, errôneos, não fazer atividade física, a bariátrica por si só vai manter o teu peso, a tua perda de peso, não é assim que funciona, tá? Tem que realmente mudar o estilo de vida, porque até a própria bariátrica cai naquilo que eu falei antes. O tecido adiposo está cheinho, utiliza-se lá o recheio como fonte de energia, digamos assim, e a célula murcha, mas a célula está lá. Tá? Então, a gente precisa ter realmente um hábito alimentar compatível com a cirurgia bariátrica. Não só alimentar, mas um hábito de vida mesmo. Né? A prática da atividade física, que é muito importante, a gente bate muito nessa tecla, muito mesmo, porque... Você imagine, a atividade física auxilia porque é um gasto energético que vem de fora. Você não precisa que só o seu corpo, né, gaste. A gente está induzindo um gasto energético a mais para você conseguir manter a tua perda de peso. Então, é muito importante que tenha essa consciência. Por isso que o educador físico na equipe multiprofissional é muito importante, também multidisciplinar, né? Cirurgia bariátrica, a gente tem que ter todos os profissionais envolvidos em prol do êxito daquela cirurgia. E o paciente ele se sente mais seguro. A rede de apoio é muito importante depois de uma cirurgia bariátrica. Imagina. Ela não termina num centro cirúrgico, não. Começa todo o processo, na verdade, antes da cirurgia bariátrica. Né? Vocês participam do processo. Aí tem um cirurgião que vai lá. Mas você poderia dizer, assim, o que é que corta, como é que
que acontece a cirurgia bariátrica? Para a gente ter uma noção assim, porque a gente está falando muito do termo e... Tá. Os quem não tipos de conhece- cirurgia, você isso, fala? Isso, as Sim, técnicas, certo. porque quem está ouvindo a gente, óbvio, eu repito sempre, tem gente que entende pra caramba e maravilha, então já pega no ar. E tem gente que... Eu estou lá e eu tenho um sobrepeso, eu tenho uma obesidade e eu estou ouvindo isso e, caramba, eu quero fazer essa porra aí. Como é que faz essa cirurgia? Que tipo de cirurgia é essa? A técnica ela é escolhida pelo cirurgião individualmente, de acordo com a necessidade daquele paciente. Não tem aquela técnica, essa é melhor do que essa. Não, existe a indicação para, né, tá? X pacientes. Existem hoje, na verdade, 2 técnicas padrão que a gente utiliza, que é a sleeve. A sleeve eu vi hoje. já andou pesquisando, É, não foi? pesquisa, fiquei curioso, Certo, rapaz. tá Vou bom. perguntar mesmo. Tá certo. Sleeve, opa. A sleeve ela é uma técnica apenas restritiva. O que é isso? Ele diminui o tamanho do estômago, né? O estômago ele faz uma curvatura, ele retira a parte daquela curvatura e deixa o estômago como se fosse um formato de uma banana. Tá? De uma banana, mas não mexe no intestino, a parte absortiva está normal, diminui o tamanho do estômago e com a exclusão daquela parte grande do estômago, aí você diminui a produção do hormônio que vem, estimula a fome no cérebro, aí já não sente tanta fome. Tem que Tamanho é identificar. menor, o cérebro manda o comando de menor. A gente tem um hormônio que é produzido no estômago, tá? Que quando o estômago está vazio, muitas vezes no obeso aumenta a produção para ele mandar para o cérebro para comer, esse comer, hormônio comer. de vez em quando- Não, é Esse hormônio de vez em quando ele ataca a gente, sabe? Mas Na aí, madrugada, Célia. Na madrugada, tá vendo? Na Célia? madrugada é nada, ele não, né? Só demais. funciona na É madrugada. demais. Adora a demais. madrugada. Me dá vontade de Ele comer. não dorme. Esse hormônio tem sono, esse hormônio, né? Sônia, né? Tá certo. Então, assim, ele é só restritivo, essa técnica, tá? Menos E- agressiva? Podemos considerar? Assim, como a gente não mexe na área que absorve mais os nutrientes, né? Aí a gente passa realmente a ser uma técnica um pouco mais tranquila. A outra é o bypass gástrico, que é um desvio. Tá? Eu vi Estudou também. também. Estudou direitinho. Estudei direitinho. O bypass gástrico, ele é uma técnica mista, que ela é restritiva, porque restringe parte do estômago, tá? E desabsortiva, porque exclui uma parte do intestino, mais ou menos 120 centímetros do intestino, e exclui a passagem do alimento. Ele faz um Y, tá? Ele faz um Y. Então, daí a perda de peso, ela passa a ser até maior um pouco, tá? Então, para um grande obeso, que tem muitas comorbidades, muitas vezes a técnica pode-se optar pelo bypass, né? Mas isso quem vai dizer é o cirurgião. Não dá para chegar lá e dizer, olha, eu quero isso, né? Um cardápio ali. Tem vários tipos. Essa aqui me ofende menos, eu quero essa. Eu quero eu essa. escolhi Não, essa. existe a indicação para você. Para isso, tem que ter uma análise crítica, né, do cirurgião. Todos os exames ele vai ver sua condição clínica para poder indicar a técnica cirúrgica. Mas, assim, o que a gente pode falar é que ambas são bem eficazes quando bem indicada, tá? Bem indicada, feito realmente com cirurgiões que tenha, né, uma vivência muito grande com a cirurgia bariátrica, que ela passa a ser mais segura, tá? Então, é bem interessante quando pensar na cirurgia bariátrica, pensar realmente com quem vai fazer, qual é a equipe que trabalha, né, que tem à disposição daquele paciente. Isso é muito, essa rede de apoio, como a gente fala, é muito importante, tá? Porque não é só a técnica cirúrgica e chegar lá e reduzir o estômago. Tem muito mais do que isso, tá? Mas existem essas 2 técnicas que são as técnicas que utilizam hoje, mundialmente falando. Ô, Caterine, e quando um paciente ele não consegue ter critério... Porque para você fazer essa cirurgia bariátrica, você tem que atender a vários critérios. Certo. E quando o paciente não atende a esses critérios e ele não é indicado a fazer uma cirurgia bariátrica, qual tipo de tratamento se passa para esse paciente? Aí a gente vai para o tratamento clínico, dietoterapia, tá?
tratamento com a psicóloga também. Qual é o problema maior? Por que ele chegou naquele grau, né, de uma obesidade, que não é uma obesidade tão severa para uma cirurgia bariátrica, nem é uma indicação. Então, o tratamento com a equipe multidisciplinar é muito importante, sim. Tá? Então, a dietoterapia, o tratamento, a atividade física, a endocrinologista, que é muito importante também junto, né? A psicóloga, às vezes a psiquiatra também, que é muito importante nesse tratamento. Então, é o conjunto, é toda uma equipe que a gente fala não só multidisciplinar, mas interdisciplinar, né? Que está envolvida no tratamento do paciente, que se falam, que se interligam, tudo em prol do tratamento. Então, assim, essa rede de apoio é muito importante e tem tratamento, sim, tá? Tem tratamento, sim. Se não é indicação bariátrica, vamos para o tratamento que a gente tem disponibilizando. Exatamente. Certo. Ainda vamos descobrir mais sobre essa técnica, sobre a bariátrica, mas agora eu queria conhecer um pouquinho das nossas convidadas, né? Bora? E que, por sinal, está chegando bons comentários aqui, ó, aí mandando beijo, aplausos, são as melhores, sem dúvida, maravilhosas, dupla sensacional. Rapaz, é um negócio assim, eu estou gostando, né? Ah, você está no chat aí. Estou aqui, ó, tá aqui, eu estou exatamente no chat ao vivo, estamos ao vivo aqui no TheCast. TheCast tem essa tradição, né, Natinha? Quarta-feira, todas as quarta-feiras, estamos aqui à noite trazendo para Hoje você. está um pouquinho mais tarde, né, amor? Mas Isso. estamos aqui. Estamos aqui. E com essas duas convidadas, um assunto super interessante e que tivemos a oportunidade de conhecê-las e realmente, como estão comentando aqui, muito preparadas. Mas como foi que a Célia caiu nessa? Porque, assim, a psicologia tem uma ramificação enorme, né? E você se especializou nessa praia aí da obesidade e tal. Como foi a sua história nessa... A culpada de ter caído nessa história toda chama-se Caterine Frazão. Caterine Frazão. Ela não quis ir sozinha, não, né? Não, Quem eu vou foi entrar que nessa puxou? só. Vou nada. Me conta como foi. Eu já tinha me formado, né? Mas na época eu tinha... Meu esposo foi trabalhar fora e eu fui junto, fechei o consultório e fui junto. Tá vendo, E aí, Natinha? quando eu voltei... Tem esposa que faz isso, tá Tem vendo? esposa que faz isso. Rapaz, faz isso. Fechou o consultório e foi junto. Você que está ouvindo aí, ó. Vai no conselho aqui da Célia. Eu não fechei, mas eu estou junto, né? Pois é. Não, quem fechou fui eu, hora rapaz. dessa. Não, você... O exemplo da Célia foi ótimo. Quando eu voltei, por coincidência, não deu uma semana, 15 dias que eu tinha chegado de volta, e aí encontrei com Caterine no supermercado. E aí lá voltou, chegou e tal. Você está fazendo Vocês já o se quê? conheciam? Tal, Já éramos juntos? amigas. Boa, boa. E aí eu disse, eu estou fazendo o quê? Eu digo, eu cheguei agora. Aí ela perguntou, você não quer ir trabalhar com a gente? Aí eu disse, olha, eu não sei nada sobre cirurgia bariátrica. Ela, mas aí você vai estudar. Então, vamos lá, vamos. Aí ele me convidou para ir conversar com o cirurgião. E eu disse, tá, marcou. Eu fui. Ele fez a mesma pergunta. Você sabe? Eu digo, não sei. Confesso que não sei. Aí ele disse, então, vamos, mas você quer? Eu digo, quero. Então, vamos estudar e tal. E aí, um mês depois, tinha um curso lá no Rio, eu comecei por esse curso, né? E daí depois fui fazer o curso de especialização na USP. E aí eu não parei. De lá para cá, eu nunca mais parei. E depois que eu comecei a trabalhar com cirurgia bariátrica, me apaixonei. Me apaixonei. Incrível, É uma né? coisa que eu faço assim com muito amor, com muita paixão. É amor à primeira vista, né? Profundo, né? Isso, assim, eu agradeço a ela, porque eu faço com muito amor. É uma coisa que eu... Que bom. Isso é importante. Célia Lagoana. Sim. Boa. Sim, sertaneja. Opa, sertaneja. Sertaneja de? Major Isidoro. Major Isidoro, terra boa, conheço. Ali o leite e o queijo é Sim, quentinho, da hora, né? surpresa. Mas Célia só atende pacientes ligados a essa área de Não, obesidade? não, eu atendo. Que pede o sono de madrugada e que fica querendo Também. comer e tal, pode procurar. Eu sou psicóloga clínica, né? Mas assim, psicóloga clínica, bariátrica e a minha especialização em obesidade e transtornos alimentares veio depois, mas eu tenho formação em Gestalt, em terapia cognitiva comportamental e eu atendo todo o público. Certo. Boa. Aí hoje você atende na clínica Vários. Vários. Isso. Pronto. Quem quiser te encontrar, Célia, passa aí para os
ouvintes. Ah, tá. Ah, tá. Ela fez um estudo agora sobre pitch de vendas. Então, até no elevador, os 15 Fala aí, segundos, para os seus ela não ouvintes, perde Célia. tempo. Clínica Baros, que fica no edifício Evolution, lá Eita, aqui. Na Mário de Guzmão. Isso, aqui na Ponta E seu Verde. Instagram, Na Ponta Verde, isso. arroba, Tá. Olha, menina, meu ela não Instagram tá perdendo é tempo, Célia não. Moraes, com L. Boa. Qualquer coisa, o número da Baros é 34 sim. 35 Isso, 7009. Caramba. Pode entrar em contato. Natinha, é porque ela é minha comercial. Não é? E o Instagram da Baros, baros.alagoas. Sigam lá, tem muita coisa legal. Agora eu queria ver como foi esse negócio. Como que você arracha a menina? Ela tá Não, quieta já no pensa canto nessa? dela. Eu vou que coisa, sozinha, né? E você, né? cara? Como foi que você entrou nessa Nossa praia? Você é Senhora. nutricionista, Isso. cuidando da galera, a educação alimentar e entra nessa praia. Pois é, eu já trabalhava no hospital, na Santa Casa, né? E aí eu fui convidada a fazer parte da equipe na primeira cirurgia bariátrica aqui em Alagoas, né? E aí eu digo, poxa, é um desafio. Digo, vamos lá. Então, a gente viajou, foi ver protocolos de equipes de fora, foi montar. Tudo era muito novo na época, né? Já tem um tempinho. Aí posso falar. Eu não tá pergunto. certo. Ela não deixa, não, para não Geralmente, denunciar a idade. quando É. eu sei que é falta de educação, né? A gente perguntar a idade das mulheres. Quando eu estou com a minha ao lado, é que eu não pergunto E mesmo. não pergunte não, vá, continue. Mas, Vamos lá. mas olha, tem confie numa muitos mulher anos. que diga a Catarina, sua continue da verdadeira idade. parte que você foi fazer sua primeira, né? Aí foi. Você vê foi. o que é ser a minoria, né? Ser a minoria é fogo. Não, aí eu vou deixar para eles fazerem a conta, eu vou deixar só aqui. A primeira foi em 1999. E Aí, assim, 99. ó, não faça a conta, Ela não. tem Não faça a informação. conta. É, tá bom. Não faça a conta, não. Bom, então, assim, tudo era muito novo, né? A cirurgia bariátrica aqui no Brasil, se a gente for falar em termos de medicina, ela engateava ainda, era cirurgia aberta, que tinha corte e tal, e ela foi evoluindo ao longo do tempo. E daí, de lá para cá, eu não parei mais. Me apaixonei também, eu digo que a bariátrica é amor à primeira vista. Foi um desafio, né? E, assim, a gente foi passando por várias formas, assim, os formatos, a evolução da própria técnica cirúrgica, a evolução de suplementos que a gente tem hoje. Hoje a gente está no céu, né? Mas, assim, o que eu já fiz para suplementar pacientes, vocês não têm nem noção. E aí a gente vai aprendendo com outras equipes, estudando bastante, porque estudar a gente não para. Né? De jeito nenhum. Não. Em toda a área de atuação, a gente não pode. Não parar, pode, né? de forma nenhuma, de forma nenhuma. Então, até hoje, né? E aí, sempre trabalhando junto com a equipe multiprofissional, isso aí é uma coisa que a gente sempre trabalhou, e sempre tivemos a vontade de montar, né, uma clínica onde a gente tivesse uma equipe multidisciplinar voltada para o tratamento da obesidade. Eu não trato só obesidade, eu trato também minha especialização em nutrição clínica, diabetes, enfim. Ah, tá. Então, também assim, não faço. Necessariamente te procura só quem está... Só com bariátrica, ou não. com obesidade. Eu faço a nutrição clínica, só adulto, tá? Não trabalho com criança. E hoje... A partir de que idade, quando você fala adulto? 18, 17, aí já, então, assim... 12 anos você não... Não. Já quer levar uma Olha, não dá fora muito não, viu, Célia? Ela aproveita, velho. Bem acompanhado, Não, mas pais. assim, lá na Ela Baros... aproveita o episódio para fazer consulta, para tudo. Meu Deus Não do céu, é? que coisa. Mas na rapaz. Baros nós temos um corpo clínico bem diverso. Então, nós somos 4 nutricionistas, pode levar, tem nutricionista que atende também, 12 anos, não se Conta, preocupe, tá? Conseguia. E detalhe, ele é atleta, ele faz Pronto, natação. nós temos nutricionista esportiva lá na Baros, nutricionista clínica, somos 4 nutricionistas, 2 psicólogas também, que tem vários Caramba, campos de atuação, massa. 3 educadores físicos, um fisioterapeuta. Então, assim, é uma equipe muito profissional, bem engajada nesse tratamento, né? E aí a gente, quando abriu a clínica, não tem nem um ano, né? Foi no dia 1º de dezembro
que iremos fazer aniversário, mas a Opa. gente tem um corpo Eu acho que eu vou clínico. pegar na tua onda, eu vou pra festa também. E aí? Quero ter- E aí a gente trouxe realmente um corpo clínico de excelência para o tratamento da obesidade, associado a uma tecnologia de ponta, porque a tecnologia hoje é muito interessante e importante, porque auxilia muito o conhecimento, quando a gente une o conhecimento com a tecnologia, né, e consegue um tratamento extremamente individualizado e personalizado, a resposta do tratamento é muito mais fácil. Seja um tratamento de cirurgia bariátrica, seja um tratamento clínico, dietoterápico. Então, hoje, nós temos a Baros, e aí nós temos também... posso falar o que é que tem Por lá? favor. Já ia pedir para você falar. Esse episódio tá. é diferenciado, até plateia nós temos. Temos a Ingrid, que está aqui, ó, que a gente já mostrou nos stories. Ela faz parte do time, né, Nossa, também. parcerona, Boa, parcerona, boa. sempre. Trabalhamos juntos já há vários anos, então, assim... Ingrid vai fazer um podcast comigo. Vai, aí, transição e de olha, carreira. se prepare, viu? Porque ela longe, ali né? Boa. vai longe, ela tem um potencial que Boa, você eu já não percebi, tem noção. eu já percebi. Né? Então, ela Por nos isso que eu deixei ajuda ela pra fazer, demais. e ela aqui. Sozinho. Sozinho, lógico. De frente com o Jaelson. Se Lo- prepare, viu? Ah, sim. Pois é. Renata Tem não, Littner. Renata. Me excluiu? Não, meu Deus do céu. Não, porque eu pensei naquela Eu hora. venho, Giovana. Ela disse, não, eu venho também. Não, tô Eu brincando. só não vejo Então, foto. Porque Renata tem um papo de engenharia, ela faz comigo. E essa mulher ela tem uma agenda tão complexa. Aí eu para ir em casa para falar com ela, eu tenho que marcar, Marcar. pô. marcar você na tem agenda, ideia, tá certo, tá bom. De vez em quando a gente fica no WhatsApp, a gente na cama, porque ela tá. Meu Deus. Então, o que é que a Então, Baros tem? Veja só, a Baros, ela veio realmente... nós temos a calorimetria indireta. O que é isso? É um exame de avaliação metabólica, tá? É um aparelho... Calorimetria. Calorimetria indireta. Só pensa que ainda com calor. assim. Mas o calor não é... Isso mesmo. Energia não é geração de calor. Ah, tá. Então, é um aparelho que a gente coloca... Você fica em repouso, ele pode ser em repouso ou em atividade. Na Baros, hoje, a gente só faz em repouso. Mas aí tem uma máscara ligada no aparelho e, através do consumo de oxigênio e produção de gás carbônico, a gente sabe exatamente quantas calorias o teu corpo está gastando. Não é nada estimado, é algo real. Isso é muito importante para a gente determinar um plano alimentar específico para você, por exemplo. Isso é indicado para todos os pacientes? Todos os pacientes. Sim. Eu Tá? tô na andropausa, E aí, serve pra mim? serve também. Porque o que é que acontece? Se eu coloco algo estimado, distribuo as suas calorias e coloco abaixo do que realmente você está gastando, você vai consumir a massa muscular, que é o que eu não quero. Você está entendendo? Então, eu não posso colocar um consumo abaixo do que o seu corpo está precisando. E ele vai na medida certa. Ele vai na medida certa e ele me norteia no sentido de quantas calorias, se o seu gasto energético está devagar, normal, lento. Então, isso é muito importante para a gente acompanhar toda a evolução do tratamento. Nós temos também a bioimpedância, que é a avaliação de composição corporal através de um computador, são 8 eletrodos táteis, que vai me dizer quanto de massa magra, massa gorda tem no braço esquerdo, direito, perna esquerda, direita, abdômen, quantos quilos de água. Ele faz uma leitura do teu peso, tá, da sua composição corporal. Isso é feito em todas as consultas, porque a gente tem noção realmente do resultado do tratamento. Nós temos também o Body Metrics, que é uma avaliação de composição corporal através de um ultrassom, que a gente utiliza muito para visualização, né? Então, a gente escaneia e você consegue ver o teu músculo, o quanto de gordura está no meio do teu músculo. Caramba. E com o tratamento, depois a gente repete, com 3 meses, você vê aquela gordura diminuindo, a que está encrostada no músculo. Isso é tá? muito íntimo. Vou não. Não vai, não? Vou não, isso né? é E muito essa íntimo. E aí- é abdominal. A gente faz as dobras cutâneas. Tem para homem e para mulher. Então, Certo. Tríceps, abdômen, suprailíaca. Então, Tá. várias dobras cutâneas específicas para homem e para mulher. E aí, Rapaz, a gente... esse negócio aí daqui a a pouco gente descobre trouxe- quantas rádios que tem no negócio. Né? Vai Meu Deus. contar suas Heineken. Não é uma E aí, Heineken. a gente tem a eletroestimulação de corpo inteiro, né, que é uma tecnologia fantástica, uma tecnologia nova. Chegou no Brasil em 2014. E o que é a eletroestimulação? A eletroestimulação é
um estímulo de massa muscular através de um processo de estímulos, através de eletrodos, da fibra profunda do músculo. Então, nada mais é do que você veste uma roupa própria específica, coloca os eletrodos, interliga numa máquina, tá? E ali o educador físico ou fisioterapeuta, ele vai colocar a quantidade de corrente que você precisa para cada parte do seu corpo, para os braços, para o abdômen, costa superior, inferior. E aí você faz exercício, reproduz o exercício, certo? Só que numa intensidade muito grande. Em 20 minutos, ele estimula em torno de 300 músculos de uma vez só. Então, você tem o estímulo muscular voluntário, que é do exercício que você faz, e tem o involuntário, que é o da máquina. Então, Caramba. potencializa muito o resultado da perda de massa magra. Isso é muito Quanto tempo interessante. você passa pra- 20 nesse- minutos. Olha, Natia, para tu fazer uns E stories. você vai É interessante. e você indica para que musculatura você está precisando, é isso? Não, a máquina ela estimula como um inteiro. todo, o corpo inteiro, o corpo inteiro. E aí, onde você precisa mais, ele coloca uma carga maior. Você está Certo. entendendo? Ele vai Caramba. distribuindo. Então, isso é bem interessante, porque você tem, por exemplo, você faz academia, ou se você faz um aeróbico e potencializa com a eletroestimulação, o resultado é muito mais rápido e mais eficaz. Mas isso você faz uma vez só. Pode ser Ou- uma, duas ou até 3 por semana, dependendo dos tipos tá. de treino. A máquina ela tem 3 tipos de treino. Tem o metabólico, que é só para o metabolismo, outro de força, e o body relax, que é o de relaxamento. Porque a gente Tá. não usa muito do relaxamento, não. Tem que maltratar o pessoal para ganhar massa. Relaxar né? o cara não. Não dá. É isso que eu fiquei pensando, por isso que eu brinquei no sentido de você, a aparência, você está ali levando aquele. É tipo choque? Esquenta? Não, Qual é a reação? não esquenta. Você É sente como o se quê fosse que uma tá fazendo? contração muscular. Você Ah, sente tá. aquela contração Pressão. muscular, Ah, tá. o músculo se contraindo. E aí, dependendo do tipo de corrente, porque tem tipos de corrente, né? Tá. Que ele vai colocando, aí você vai sentindo a musculatura contrair mais um pouco. E o resultado final o é? resultado é muito, muito bom. Eu posso citar um exemplo que eu fiz uma reavaliação Nossa, eu sou suspeita, porque ontem. eu sou assim, apaixonada Muito pelos bom. resultados. Nós achamos fazemos Que também. massa. muito bons resultados. Nossa. Olha, antes de ontem foi feita uma reavaliação, um paciente que 2 meses, ele faz 3 vezes eletro, ele faz musculação também, fora, tá? Ele faz os dois 60 anos, ele ganhou 4,2 kg de massa muscular e perdeu 7,9 kg de gordura em 2 meses. Caramba. Então, assim, foi bem satisfatório, treinado, né? bem É um resultado satisfatório, tá? brilhante. Então, assim, tem pessoas que se beneficiam muito com essa tecnologia. Você imagine um obeso que não vai para a academia, que não consegue pegar aquele peso, e eu preciso que ele estimule a massa magra, porque você tem uma perda de massa magra no pós-operatório, e a gente coloca na máquina, muitas vezes coloca Muito com bom. 10 dias de cirurgia, diminui essa perda de massa muscular. Outro beneficiado, idoso, né? Outro exemplo que nós tivemos lá, um senhorzinho, Fantástico. 84 anos de idade, inativo, cheio de problemas, até de locomoção. Em um mês, ele ganhou 1 quilo de massa magra e perdeu 1.800 de gordura. E ficou com o relato dele, ele disse, eu estou sentindo mais forte as minhas pernas, eu estou 84 caminhando melhor. Olha. Imagino. Então, imagino. assim, tem vários públicos que se beneficiam muito dessa tecnologia. E é num ambiente tranquilo, só você, o paciente, no caso, né, e o professor, tá? Numa sala toda equipada, reproduzindo exercícios, ar-condicionado, TV, Beleza. aquela coisa bem... Caramba. Então, assim, realmente é uma tecnologia alemã, chegou no Brasil em 2014 e nós descobrimos em 2018. Aí fomos ver o que era e se realmente traria um benefício para o nosso público. E aí a gente viu que realmente... Que massa. Né, você vê que hoje em São Paulo tem academias só com eletroestimulação. Opa.
Boa. Tá? Então, assim, Tá vendo que eu falei de história, você ignorou mais? Tá vendo que negócio bom pra você fazer. Melhor Mas do que eu- TikTok, Eu acho que pô. está Olha chegando só. alguma solução aí para você. não, E lá fazemos vamos entrar com o questão. celular. Pode entrar com o celular para você filmar ele. Ah, sim, Mas até- ele, no exercício ele não vai fazer com o Não, celular, paciente não. não, né? Ah, Mas não. estão Não. convidados. O celular é foda. Estão aí. convidados. Quem estiver nos assistindo e tiver Que massa. interesse, pode entrar em contato com a Baros, agendar o seu treino experimental para conhecer a tecnologia. Será um prazer receber todos vocês, que realmente nós somos suspeitas, porque o resultado é fantástico, fantástico. Que massa. Foi bom você explicar, né? Muito boa a sua explicação, porque eu estava sem entender por que fazia parte da equipe de vocês o O educador físico, Sim, sim, é, sim. Aí foi fisioterapeuta, educador Aham, físico. aqueles que atuam nesse Na segmento, eletroestimulação eles fazem, né? O educador físico que trabalha conosco, ele é especialista também em cirurgia bariátrica. Que bom. Tá? Os cursos de eletroestimulação, ele foi para o Rio, foi fazer os cursos. Os nossos professores são bem treinados na área de eletroestimulação e tem um know-how muito bom mesmo. O fisioterapeuta também é muito bom. Ok. Enfim, esperamos vocês lá. Vamos, com certeza. Com Ô, certeza. Catarina, só um minutinho. Tá, meu amor. Você falou aí que você, quando começou a cirurgia bariátrica, ela tinha um corte grande. isso. Como é hoje? Hoje é por vídeo. Toda cirurgia bariátrica é por vídeo laparoscopia, tá? Então não existe mais corte? Não. É por vídeo laparoscopia, tá? Quando começou a cirurgia bariátrica, era um corte V minimamente invertido, invasivo. bem grande. Depois passou para 11 centímetros de incisão vertical. E já há algum tempo a cirurgia bariátrica é feita por videolaparoscopia. Então, Que a massa. recuperação é fantástica. Você tem que lembrar que fez cirurgia bariátrica, senão não lembra, senão não. não É lembro. mesmo. A recuperação é fantástica. Essa notícia foi muito boa. Fantástica. Porque eu imaginava, olha só, eu olhava muito para a Célia e sempre pensando em quem vai fazer a cirurgia, essa questão da questão da mente, né? Que Sim, você precisa tratar. sim. Mas um ponto relevante, eu acho que é esse. Porque é muito invasiva, historicamente era, né, muito invasiva. Hoje é Sim. minimamente invasiva, Isso. porque E olha que você daqui a pouco tem- está chegando a robótica, né? Daqui a pouco a Caramba. cirurgia já tem alguns serviços fora daqui que a cirurgia bariátrica é feita através de Caramba, robô. tá. Aí Agora, é minimamente aqui invasiva sim. mesmo. foi a É. cereja do bolo aqui, É, viu? Cereja do bolo. Então, você, meu amigo, que realmente pode estar precisando, perde o medo e decide se cuidar e seguir os passo a passo e fazer, porque nessas condições, né, facilita muito e tal. E é diferente, é diferente. Ô, Catarine, você falando da Baros, com toda essa, o que oferece, né, o que entrega, para que uma pessoa faça um tratamento, a porta de entrada da Baros teria... Como seria? Teria um pacote onde a pessoa faria e o tratamento seria X, né? Obviamente eu não quero entrar em detalhes, mas eu estou tentando fazer isso para meio que desmistificar na cabeça de algumas pessoas. Pô, isso é muita Isso. coisa. Você falou tanto equipamento, profissionais, psicólogo, tal. Eu fiquei com medo. Eu disse, Ficou- rapaz. não tenha medo, não. Eu digo, meu Deus do céu, isso é né? Não. Então, assim, acessível, você fala. acessível, né? Pronto. Como é que funciona? Por exemplo, não. se eu quisesse só ir cuidar um tratamento psicológico com a Célia, eu iria. É um tipo de situação. Sim. Ou se eu quiser fazer o circuito, eu quero resolver minha obesidade. Quero fazer tudo. Sim. Não, nós trabalhamos realmente com vários pacotes Tá. e que abordam vários serviços de acordo com a necessidade, claro, de cada um, né? Então nós temos lá pacotes com toda essa tecnologia, com acompanhamento nutricional e acompanhamento de psicólogo também, ou só nutricional, ou só psicólogo, ou só a eletroestimulação. De repente, você tem a sua Nutri, tem sua psicóloga e você quer fazer eletroestimulação, pode ir na também. Baros fazer eletroestimulação, Boa. não precisa ser paciente nosso, tá? Você tem um paciente, você tem sua Nutri, a sua Nutri quer fazer lá a avaliação metabólica, olha, estou precisando de uma calorimetria, vai lá na Baros, tem a calorimetria também, tá? Que bom. Então, nós temos pacotes, vários tipos de pacotes. Vários.
pacotes... É flexível. Flexível. Pacotes de 3 meses. A eletroestimulação, a gente sempre pede, tá, gente, que faça pelo menos 3 meses. Por quê? Não é uma sessão só, que você vai para uma academia e faz uma sessão e sai todo... Ah, eu Não. estava doidinho para ir fazer. Ele estava querendo isso daí, tá vendo? Ele queria fazer aula experimental e já saiu. Já saiu, olha só. Mas aí nós temos a Baros... Diminui a tensão. Relaxa Eu muito. tô precisando. Muito. É verdade. Que massa. Mas é mesmo, relaxa bastante. Aumentar a autoestima. Lógico. Aí é com a É Célia. consequência, né? É resultado. consequência. Então, nós temos Agora pacotes. fiquei curioso. Aumenta a potência sexual. Depois você responde. Quando acabar. Depois... Não, ela olhou assim, parece que... Olha, Célia, Gente, Célia. Pelo que a gente Caterina conversa. olhou, eu acho que Só. resulta. Ó, se Nossa melhorar, ele Senhora. vai urgente. Ah, muda de assunto agora. Olha, Você vai me olha. entregar, esse segredo nosso. É melhor você saber. A resposta, quem vai dizer são os educadores Não, peraí. físicos, Tem viu? vaga amanhã 8 horas. Amanhã 8 horas tem vaga. Tem que ter vaga amanhã, 8 Tem, horas. né? Tem. Tá, não. Pode Rapaz, deixar que a gente dá um Pelo jeitinho. sorriso ele da vai. Célia, esse negócio é bom mesmo. Parece Esse que negócio é bom, funciona né? aí, rapaz. Eu acho que ajuda mesmo, Natinha. Ajeita logo aí esse negócio que eu vou passar o Olha, tá vendo? 8 horas da manhã, amanhã. Ó. Gente, Amanhã, 8 horas. meninas, marquem aí da recepção a agendazinha logo. Vocês estão nos vendo, o primeiro paciente da manhã. Mas, enfim, Eu a tô gente... precisado. Vá. Estaremos lá aguardando. Mas a gente tem pacotes, né, de Boa. 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, e com vários tipos de serviço, tá? Então, assim, tanto conosco, ou você de fora, você pode Boa. ir e usufruir dos serviços também, tá? É só entrar em contato que Boa. teremos um prazer enorme em passar tudo para vocês. Então, tudo acessível, né? Porque não adianta a gente ter tudo lindo e maravilhoso e você... Blindado, né? Não é Assustando, dessa né? forma. Assustador, né? Não é dessa forma, não. Muito bom. Mas é um serviço realmente bem legal. Muito Que bom. No TheCast já na sua reta final, mas a gente não vai deixar de graça ainda algumas informações e o prazer de ter vocês aqui, né? A Célia e a Caterine dando esses esclarecimentos. Mas falando ainda sobre o pós-cirurgia, para a gente ter uma conclusão, um fechamento bem legal, uma pessoa que passou por esse processo de tratamento, que foi por várias fases e que fez a cirurgia, como é que acontece o fechamento disso? Em que momento a pessoa assim, porra, fiquei legal, assim, deu certo. Demora muito isso? O pós-cirurgia ainda é muito sofrido? A recuperação é rápida? É só para a gente ter uma noção. Como é o pós? Olha, o pós existe todo um segmento, né? É dividido em fases, tá certo? Então, a fase inicial, que é a fase mais de adaptação, claro, houve uma modificação anatômica e fisiológica, o corpo tem que se adaptar. É um Imagina. fato, né? Geralmente quem faz, eu tenho um Então- amigo que fez assim, é o antes e depois, né? Sim. Você vê, caramba, fulano Você demora um pouquinho a acostumar, mas depois que você acostuma, você vê que a vida da pessoa ficou muito Aí melhor. a pessoa fica muito Sim. flácida, né? Depende. Depende, né? Atividade física, por isso que a gente coloca, porque a cirurgia bariátrica existe uma certa perda de massa muscular, tem um limite de acordo com o seu excesso de peso, tá? Não é aquela regra, todo mundo vai perder X de... Não, depende do excesso, tá? Do excesso de peso e de quanto você tem de massa magra ou não. A gente tenta poupar o máximo possível, colocando na eletroestimulação, uso de suplemento proteico, enfim, vários... Né? Mas ela tem a primeira fase, que é a fase de adaptação, que é o famoso copinho, né? Que todo mundo fala, aqueles copinhos, 50 ml. Ah, tá. É fácil, a cirurgia bariátrica é a coisa mais fácil. Optou pelo mais fácil. De forma nenhuma, gente, de forma nenhuma. O nosso corpo, a natureza é muito sábia, ele vai se adaptando a tudo. E tem que ser, na verdade, ele vai buscar o quê? O equilíbrio. E ele encontra o equilíbrio depois da cirurgia bariátrica, sim. Mas já depois de 1 ano e 4 meses, a gente costuma falar que existe uma lua de mel, né, com a cirurgia bariátrica. Boa. Que são 18 meses, então é um tempo que realmente o corpo vai se adaptando. Então, a fase de adaptação inicial, depois a fase de adequação,
ou seja, adequa a sua ingesta, adequa o que você consegue comer, a fase de otimização, ou seja, será que você está atingindo as suas necessidades ou não? E aí a fase de otimização, que é o segundo semestre, e a fase de autonomia, que é realmente com 1 ano, onde está bem equilibrado, 1 ano e 4 meses, e você já consegue identificar o quanto consegue comer, até onde você pode ir, o que é que você tolera bem, o que é que você não tolera, né? As suplementações que você precisa tomar, os polivitamínicos, o que é que aceita melhor ou não. Então, tem todo esse ano, vamos dizer, 1 ano de arrumação de casa. Né? O cirurgião desarrumou lá e a equipe multi tem que arrumar. Chegou né? a hora que a gente não quer mais saber da psicóloga. Oh, meu Deus. Infelizmente, sabe? Caramba, Infelizmente. eu tô tão bem, eu já fiz a cirurgia, vou querer mais Mas saber acontece, de... pensa assim mesmo. Eu estou tão bem, por que eu vou voltar? Tá, mas olha só, a gente costuma falar que a cirurgia é o início do tratamento, tá? Que vai durar por toda a vida. Então, o acompanhamento, que a gente chama, não é terapia, o acompanhamento depois da cirurgia é, assim, imprescindível. Tá? Não dá para separar aqui corpo e aqui mente, né? Entendi. Está o tempo inteiro um influenciando sobre o outro. Então, daí a importância desse acompanhamento. Mas Entendi. eles não entendem. Infelizmente, a grande maioria não fazem o acompanhamento, esse bendito acompanhamento. Nós temos um grupo lá na Baros, tá? Que é um grupo de pacientes de pós-cirurgia, que funciona toda semana. Tá? Que toda bom. semana. Tá? Se encontra. Se encontra. Deve ter um grupo no WhatsApp. É maravilhoso. Sim, Boa, sim, boa. sim. E, Se assim, fortalecem, né? lógico, é uma Interagem. coisa muito boa. Eu costumo dizer que o grupo é um momento muito rico de troca entre elas, sabe? A Faífa e ali, elas falam de tudo. Boa. A gente tem convidados, também Caterine às vezes é nossa convidada, que vai falar da parte da alimentação, mas a gente convida psiquiatra, educador físico, endocrinologista, o cirurgião também, a gente já convidou, vai convidar também, convidou, mas onde ele não pôde, mas ginecologista. Boa. Entendeu? Assim, Sexóloga, né? A sexóloga foi um dia. Interessante. Uma consultora de estilo. Boa. Entendeu? E tem os momentos que nós ficamos sozinhas com elas, Sim, né? Que é para sim. que elas se coloquem, para que falem do que está incomodando, essa coisa. Esse grupo funciona toda Excelente. quarta-feira lá Eu na acho Baros. que isso é uma autoafirmação de todo esse processo, né? Muito bom. sim, É sim. muito interessante. Eu perguntei assim, né? Logicamente que é uma pergunta provocativa, mas imagino que tenha até esse distanciamento, mas em algum momento volta, porque Isso, hein? o tempo vai também fazendo com que você precise. Tudo na vida precisa de manutenção. Claro. Tudo, Claro, né? claro. Se com mais tempo ou menos tempo, mas. Chega um momento né? que volta. Que Quando volta, a coisa que volta. aperta, entendeu? Não, estou bem, não preciso. Aí vai embora, chega lá na frente, que o negócio fica feio, aí eles voltam. Vou fazer uma pergunta atendendo aqui uns amigos meus que eu sei que tem essa dúvida. Depois da cirurgia bariátrica que você já fez todo esse processo, pode tomar assim? Pode tomar uma cerveja? Essa Eu pergunta tenho um não amigo, falta. Olha, meus amigos, rapaz, pergunta meus amigos cachaceiros aí que eu tenho uma meia dúzia. tem uma pessoa que deve estar nos assistindo, que deve ter caído na gargalhada neste momento, tá? Mas Por favor, não sejam eu vou, malvadas, não, assim, né? Dê uma resposta. mas eu sou a minha malvada favorita, tem que ser assim, nesse sentido, tá? Mas Brincadeira, veja só. mas tecnicamente falando é verdade. Mas é né? importante. Foi uma Sim. pergunta bem importante, É. pertinente. Sim. Na verdade, o álcool ele é caloria vazia, tá? Então vamos lá, vamos pensar. Depois da Peraí, cirurgia, o vinho também não, né? Álcool, Porque o meu tô vinho. falando de Eu tô álcool. brincando. Então, o álcool Como em assim, si. caloria vazia? que só Não ouvi essa expressão. Porque é vinho uma seco. ele não tem o nutriente que seu corpo vai precisar, ele só tem calorias que vão fazer aumentar o peso, aumentar o tecido adiposo. Você está entendendo? Então, o que acontece muito com o álcool? Álcool e cirurgia bariátrica, tá? Nós demos até uma palestra no cinema sobre álcool e cirurgia bariátrica, foi bem interessante, né? A equipe multi foi um momento bem legal. Entendi. A cirurgia bariátrica, com o desmanche, né, com a alteração anatômica dela, você deixa de produzir uma enzima chamada álcool desidrogenase que metaboliza o álcool. Então, ele fica numa concentração muito maior.
tá? E aí, o que é que acontece muito com ele? Ele vai competir com as vitaminas do complexo B e você normalmente tem um déficit muito grande de vitaminas do complexo B. E o que é que isso acarreta? Neuropatias, tanto periféricas, centrais, esquecimento, lapso de memória, sensibilidade, muitas vezes alteração. Eu estou falando da cirurgia Queda de bariátrica. cabelo. A queda de cabelo. A queda de cabelo é outra coisa que é importante falar. Vamos terminar o decast. Mas assim, Mas Sim, para pô, mas quem tá, faz. entendeu? Aí você pode dizer, não vai beber nunca mais, não é isso. E assim, ele faz com que você diminui muito a perda de peso prevista para aquele período. Então, normalmente, durante o primeiro ano, a gente não indica, porque vai atrapalhar todo o processo, né? Que é aquele ano de arrumação de casa, como eu falei. Sim. Então, depois, pode beber. Pode. Agora, a maior causa de reganho de peso no pós-operatório tardio é Bebida. o consumo de bebida alcoólica, assim. E outra coisa, né? Pega super rápido. Pega rápido, né? Exatamente. Não, eu perguntei, obviamente, porque essa é uma dúvida que pode Sim, que mas paira. é uma dúvida Sim, que Mas, é muito bom. mas a gente pode entender, até pelo jogo da lógica, né, de que o álcool realmente, em qualquer circunstância, se você passa do ponto, você pode ter um ganho, digamos assim, de uma alegria momentânea, né, porque acontece naquela hora, você tem uma euforia, mas tem Tem um sim para a prejuízo, saúde, né? não tenha dúvida, eu reconheço isso. E Mas- penso também que quem decide fazer uma bariátrica, um tratamento como esse, ele deve ter um processo de conscientização e um desejo enorme, né, de ficar bem consigo, de vestir suas roupas, enfim, e por conta disso, meu amigo, não é um álcool que vai prender. Não, e depois você vai poder. Não é aquela Sim. coisa. Você não vai tomar, por exemplo, não deve, na verdade, uma garrafa de vinho, de uísque. Você vai tomar uma taça ou duas. Sim, entendi. Mas o que a O gente social, fala. né? E o que a gente fala muito, né? A bariátrica depois você não vai deixar de comer, você vai comer menos. Mas aí, será que o prazer está na quantidade que come ou em sentir o sabor do alimento? Né? Isso é muito, muito importante. Porque, Se for na madrugada, pela quantidade, mas tudo bem. né? Tá bom. Na madrugada é fogo, né? Ela ficou pressionada Esse com a era um madrugada. paciente que eu ia ficar com ele um tempão, Não, precisava pois é. ficar. Pois é. Exatamente, não é? Mas, gente, eu estou muito feliz com vocês aqui, né, Natinha? Eu acho Muito, que foi muito o bom. TheCast ficou rico. Sei que isso é um tema que tem uma carga científica enorme, não é? A gente aqui tentou trazer numa linguagem mais acessível possível, mas é muito profundo, né? E em outro momento a gente pode trazer de volta, né, de forma mais À vontade. pontual. À né? vontade, é só E chamar eu que até estaremos aqui, com certeza. Recomendo também que a Baros provoque e faça com seu network, com seus stakeholders, um podcast, né? Vamos lá, vamos Isso é conversar. muito importante, né? Essa abertura. Muito. Penso que vale a pena, porque realmente, com todo esse avanço, mas ainda a população em si, quando você fala da grande massa, muita gente não tem esse conhecimento, principalmente, olha, por incrível que pareça, a Natia fez essa pergunta, eu ainda imaginava que a bariátrica era um corte assim, extremamente imaginava invasivo, aquela, né? Então assim, olha só, e quantas pessoas sequer sabem bem o que é. Então penso que quanto mais bem divulgado, mais esclarecido, mais alcance terá para ajudar as pessoas, porque a gente brinca um pouquinho e tal, mas a gente sabe da seriedade que é esse assunto e sabe do quanto isso pode realmente salvar uma vida no contexto da qualidade de vida, Sim, né? Do entorno como todo. Porque você imagina, uma mãe de família, um pai de família, uma pessoa, você melhorando esse quesito, você melhora todo o seu E relacionamento. do quanto isso gera sofrimento, né? Sim. Sofrimento Uma vez não em cuidado, todos os né? sentidos. Mental, físico, pelas doenças que gera, por tudo. Então, é sofrimento. Eu vou falar agora o que o cirurgião fala muito, né? A bariátrica não é sobre perda de peso, e sim a vida que se ganha, Sim, né? sim. Que massa, Então, que massa. não é apenas Excelente frase. Exatamente. Excelente pensamento. E aí, realmente, ela restaura, sabe? A alegria de viver, Olha que né? coisa linda. Porque Sim, as limitações olha são muito grandes, muito grandes. Restaura a alegria de viver. E eu acredito nessa hipótese mesmo.
entendeu? Deve ser muito gratificante esse trabalho de vocês. Muito. Não, você Você vê poder o se antes e o depois dos apresentar. pacientes. Nossa. Você poder se apresentar, você poder se locomover, você eliminar uma série de limitações, é muito importante. Vocês trabalham diretamente com a autoestima das pessoas, né? Sim. Com certeza. E, E você vê-las restaurando isso. deve muito ser bom, e muito de uma né? maneira É muito profunda que vai na gratificante. longevidade, você vive muito mais e vive com mais qualidade. Longevidade É e isso? qualidade. Eu gostaria de passar a palavra para vocês aí, a Célia e depois a Caterine, para vocês fazerem suas considerações. Falar, de repente, tem alguma cereja do bolo aí que a gente deixou de colocar. Fica muito à vontade. Eu fiquei fã do trabalho de vocês, tanto pela qualidade como pelo apelo social que também existe, de alcançar e de esclarecer. E o TheCast tem essa função. Isso aqui, olha, sempre que eu chego aqui, que eu sento aqui, eu fico muito realizado, muito feliz, porque eu sei que por menos que alguém possa imaginar de alcance, mas alcançam a vida. Pessoas serão alcançadas, essa informação chega até os corações. E eu aprendo, a gente aprende, né, Nata? Esse network aqui ele é profundo. Sim, Então é muito forte. E aí eu digo que eu fico muito contente. E a gente se dispõe a estar aqui para exatamente isso, para alcançar vidas, né? Isso. É uma Pra- missão nossa. É uma missão nossa, a gente não está aqui, né, por acaso, a não ser para ajudar as pessoas, né? Eu penso Para assim. poder atingir, alcançar alguém, que com certeza Com alcança. certeza. Né? Cada um de vocês que senta aqui, né, a nossa gratidão por isso, por passar para as pessoas o que elas estão precisando ouvir naquele momento. Muito bom. Célia Moraes. Então, só agradecer a vocês, né, por esse momento, por essa oportunidade de falar, né, para as pessoas, que aquilo que você falou há pouco. As pessoas ainda não têm, a grande maioria das pessoas, infelizmente, você falou dos profissionais de saúde, mas, infelizmente, alguns profissionais de saúde também não têm o conhecimento do que é a obesidade, a doença obesidade. Então, assim, esses momentos, esses programas são muito importantes para esclarecer para a população em geral, né, sobre a obesidade, sobre os tratamentos, que tenha acesso, que busque, que não fique... Porque é aquilo que eu falei há pouco, é sofrimento, é muito sofrimento em todos os sentidos. Então, agradecer a vocês por essa oportunidade de estar aqui falando para as pessoas. Muito bom. Você já fez o seu pitch, que a Natinha já antecipou, né? Tá vendo? A Natinha largou na frente. Essa Eu moça do aprendi que a gente comercial. não deve perder as oportunidades. Se as Rapaz, mas ela oportunidades tá muito chegam, a gente apressada. aproveita e faz o pitch. E para quem não me Pitch. segue aqui, Aproveita e para faz quem o não me pitch. segue, aproveita aqui que eu estou falando aqui agora. Vai lá no meu Instagram, @renatagomes.eng. E você vai saber tudo sobre engenharia. Uma engenheira que agora entende de bariátrica, ponto. Então, para você ter uma ideia. Vamos fazer o nosso pitch, né? agora- Também agora vamos fazer o vamos nosso com a pitch. Caterine. Agora vai falar Caterine com C e sem H. Quando eu fui escrever Opa. o nome dela, eu botei K. Foi Botei americanizou, H. americanizou demais. E ela Não. simplesmente é a Caterine. Simples. Caterine. Vamos Simples embora. assim. Simples, Simples assim. Não, agradecer demais, realmente vou fazer o nosso pitch. A Baros está de portas abertas, tá certo? Se você busca o tratamento de obesidade, se você tem alguma queixa nesse sentido, vai lá, porque estamos assim prontos para atender todos vocês. Tá? Ela veio realmente para ajudar, para auxiliar nesse tratamento, no tratamento dessa doença, obesidade. Então, para nós, realmente é um prazer enorme estar aqui. Com certeza teremos outras oportunidades. Quem sabe traremos também outros profissionais que, Boa. assim, bem interessantes. Tem umas coisas. A Fono, ela tem um trabalho fantástico, top. tá? A assistente social, vocês vão ver. Gente, o Yeah. trabalho dela é simplesmente show de bola, tá certo? Show de bola, né? E assim, às vezes uns profissionais que vocês nem imaginam que trabalham com cirurgia bariátrica e que vêm a somar, porque a equipe multidisciplinar é a base do sucesso. Muito Tá? bom. Sozinho não vai. Tá? Então, a Baros, nós temos realmente um corpo clínico de excelência. Vai lá conhecer, vai ser muito bom. @
@baros.alagoas, tá? O meu é Caterine Frazão, junto com vocês, sem... tá certo? Mas vai lá no Instagram da Baros, que a gente está sempre colocando algo bem interessante para levar conhecimento para vocês mesmo. Muito bom. Natinha, as duas na aula de pitch, elas foram bem. Né? Foi. Treinaram bem para fazer seu pitch, caramba. E você, meu amor? Não, só agradecer. Agradecer a audiência e agradecer a presença de vocês aqui e agradecer ao meu esposo. Muito bom. Meu E maridão. a você também. Agradecer a minha esposa aqui, como sempre, a co-host, dando esse apoio. E agradecer as convidadas, Catarina Frazão e Célia Moraes. Realmente muito bom a presença de vocês. A nossa plateia, né? Estou com a Ingrid ali, que está dando apoio. Ela, inclusive, fez a parte fotográfica, fez todo o bastidor, né? O nosso Black Stage, que chama. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito bom. E a você que nos segue, nossos agradecimentos. Lembrando que esse episódio tem um apoio, tem um patrocínio da iCortes Carnes, o menor preço nos melhores cortes. Arapiraca, Palmeira e todo o estado de Alagoas. E chegando ao final, já batendo o recorde hoje aí, ó, 22 horas e 47 minutos, estamos concluindo esse episódio que falou tudo sobre obesidade. E se não tudo, mas quase tudo da melhor maneira. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.